Neemias, capítulo de número 1, conforme já disse para vocês, é um livro muito rico, é tremendo esse livro, tem muito ensinamento para nós, que fala em todas as áreas, não é só para líderes, não, é para todas as pessoas, todas as áreas da nossa vida, nós podemos olhar esse livro e trazer muito ensinamento, muito aprendizado e aplicação para a nossa vida, para vivermos coisas sobrenaturais. Amém? E eu quero ler com você hoje, Neemias, capítulo de número 1, e nós vamos ler apenas alguns versículos, nós não vamos ler os capítulos todos, amém? Mas eu tenho certeza que os poucos versículos que nós vamos ler, nós vamos trabalhar ele de maneira edificante para você sair da igreja hoje refletindo muito e depois aplicando na sua vida para você viver tudo isso que a palavra tem separado para cada um de nós. Amém? Vocês estão comigo? Querem ouvir a palavra de Deus? Amém? Vivemos num tempo em que há um certo, não em todos os lugares, mas às vezes as pessoas, falando em termos gerais, às vezes as pessoas não dão muitos ouvidos para a palavra, né? Às vezes as pessoas até, eu estou estudando isso, e eu sei que muitas vezes as pessoas, segundo a ciência mesmo, as pessoas prestam muita atenção durante seus 20, 30 minutos. Depois disso, elas desviam a atenção, né? Essa é a teoria de hoje. Mas por que as pessoas pregavam no ano de 1600, 2, 3 horas, as pessoas viviam um poder tão grande que elas passavam essas 2, 3 horas ouvindo a palavra de Deus? Será que o tempo mudou? Ou será que o que mudou de verdade é a coisa que não deveria ter mudado, que é a paixão, o amor pela palavra de Deus? A igreja primitiva, ela nos ensina muito isso. Eles queriam ouvir. Você vê que eles querem culto, eles querem cultuar, eles querem adorar, eles querem aprender a palavra de Deus. E não só aprender, eles querem viver essa essência da palavra de Deus. E se nós queremos viver coisas diferentes na nossa vida, nós precisamos trazer essa aplicação da palavra de Deus para o nosso dia a dia. Amém? Essa palavra de hoje, confesso para vocês que vou me sentir, eu creio que se vocês estiverem com o coração aberto, eu vou me sentir igual vocês vão se sentir. Sentir muito triste e muito feliz ao mesmo tempo. Amém? É que nem algumas ministrações de terça-feira, onde o Papai do Céu faz realmente o que é ser pai. Ele vem, ele exorta, e ele restaura, e ele cura, e ele mostra o amor e o cuidado dele para cada um de nós. Amém? E hoje, através dessa palavra, ela vai trazer uma consciência espiritual para nós, vai nos levar a refletir como anda a nossa vida e também como nós nos importamos realmente com as coisas. Amém? Então nós vamos refletir muito e eu quero muito que aquilo que Deus colocou no meu coração por esta manhã, de haver uma batalha espiritual e de que Deus estaria colocando as coisas no lugar e entrando nas batalhas pela nossa vida. Ah, meu irmão, eu quero muito que você viva o resultado disso na tua vida, vivendo restauração, as coisas sendo colocadas, cada coisa no seu devido lugar, Deus te dando estratégia, aquilo que você não pode fazer, que é impossível, que Deus entre com providência na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Mas essa passagem aqui, riquíssima, semana passada nós falamos sobre Neemias como o ajudador, como um consolador, e nós celebramos a nossa Santa Ceia do Senhor. Amém? E hoje nós vamos trabalhar do versículo 1 até o versículo 4. Nós vamos extrair algumas riquezas aqui. É um livro que nós não vamos trabalhar ele todo durante este mês, porque a gente poderia trabalhar ele o ano inteiro, de tanta riqueza que ele tem. Mas eu tenho certeza que daquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração, vai ser uma parte muito edificante para você. Amém? Então dê os seus ouvidos, preste atenção naquilo que Deus tem para nós. Diz assim a palavra. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus. Diga assim, Neemias perguntou. Amém. Pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande, diga assim comigo, miséria, desprezo e os muros estão derrubados.
e as suas portas queimadas. Amém? Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E estive, diga assim comigo, olha, repete aqui comigo, ó, só para gravar no seu coração aí. Ó. Quando ele ouviu essa palavra, diga assim comigo, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias. E depois, estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. Amém? É até aqui que nós vamos estar trabalhando a palavra hoje. Eu fiquei muito feliz porque essa semana Deus me permitiu, ou talvez Ele sempre me permita, eu que às vezes administro mal o tempo, mas Ele me permitiu alinhar, escrever algumas coisas que eu estava com saudade de escrever, né? Eu gosto muito. E eu preparei o estudo de hoje, né? O esboço de hoje. E eu falei, Senhor, quero muito que esse esboço que o Senhor colocou no meu coração faça sentido para as pessoas, assim como eu olho para as palavras e eu vejo elas vivas, elas reais para mim. Eu quero muito que as pessoas também sintam esse poder da palavra, sintam essa palavra real para elas, verdade, né? Porque às vezes as pessoas leem a Bíblia como se ela fosse uma historinha, como um conto, e ela não é um conto, ela é uma história verídica. Mas às vezes as pessoas dizem assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu não estou em Jerusalém, eu não sei quem foi Neemias, não faço parte do povo judeu, a Bíblia não vai fazer sentido nenhum para mim, essa história não vai fazer sentido nenhum. Assim como não somente o livro de Neemias, outros livros da Bíblia, às vezes nós olhamos e vemos histórias que estão acontecendo ali com as pessoas. E às vezes as pessoas perguntam, não faz muito sentido para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos ler as histórias desses homens, essas histórias que estão acontecendo, os contextos, e precisamos focar os nossos olhos na pessoa de Deus. É Deus que está se revelando através de cada pessoa dessa. Deus está se revelando através desses contextos. Deus está defendendo o seu povo. Deus está dando estratégia. Então nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e entender que as histórias não estão falando somente de homens. A história está falando principalmente do caráter de Deus que agiu através destes homens. Amém? Sabendo disso, eu conhecendo mais o caráter de Deus, eu vou entender melhor em quem é que eu estou depositando a minha confiança. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem. Então eu não preciso duvidar do caráter de Deus. O mesmo Deus, que é o mesmo que trabalhou através da vida de Neemias, que cumpriu as suas promessas, é o mesmo Deus que me promete coisas e eu posso confiar no caráter dele. Quem está entendendo? É essa maneira que nós precisamos ler a Bíblia, de uma maneira didática e de autorrevelação de Deus para nós. Deus quer se revelar. A palavra de Deus mesmo nos diz que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Se você quer crescer na sua fé, você precisa ler a palavra de Deus. Amém? Diga assim, eu preciso estudar. Olha para a pessoa do seu lado, não sei se ela gosta ou não gosta, mas diz assim, você precisa ler. Amém? Interessante aqui, que tem algumas coisas que nós vamos olhar e falar assim, rapaz, nós somos muito impulsionados naquilo que nós falamos. E às vezes não paramos nem para pensar nas perguntas que nós fazemos também. Nós vemos aqui na palavra do Senhor que o Neemias ele está numa condição, vamos se dizer, confortável. Embora ele é uma pessoa que está numa terra que não é a sua terra, que ele está em Suzã, ele está sobre um domínio que não é um rei do povo dele. Ele está trabalhando com uma grande responsabilidade de ser o copeiro do rei, que nem as meninas brincaram comigo no nosso encontro de empresários, que já tinham provado, não foi assim, Simone, que as copeiras já tinham provado dos alimentos e não morreram, então a gente podia comer de boa. Era este o trabalho do copeiro, não era cuidar de lavar copo nem dos talheres, nada disso. O trabalho do copeiro era experimentar antes do rei a sua alimentação. Por quê? Porque existia muito complô contra o rei e era uma maneira de matar o rei e tomavam o trono. Então imagine só você colocar a sua vida em risco e também uma pessoa confiar muito em você
que você não é a pessoa que quer o mal dela. Então, é um lugar, vamos dizer assim, de privilégio. Alcança favores do rei, está próximo do rei. Só que é interessante que alguns irmãos dele vão para Jerusalém, e quando eles voltam, Neemias faz uma pergunta, fala assim, e aí, como que estão as coisas lá? Está tudo bem? Como que está Jerusalém? Como que está o povo que ali habita? E é interessante que eles trazem a resposta para Neemias, diz assim, olha, o pessoal lá não está bem não, o pessoal lá está mal, o pessoal lá está passando por privações, as pessoas lá na terra de Jerusalém estão em desprezo, estão em vergonha. Aí o Neemias coça a cabeça e diz assim, puxa vida, que coisa, né? Caramba. Vai saber o que é que está rolando? Não. Aquilo afeta a vida dele. Aquilo mexe com ele. As condições da terra, as condições do povo, mexem com o coração de Neemias. Eu sei que nós temos esse costume. Eu sei que nós não somos o salvador da pátria, nós não temos resposta para tudo e nem conseguimos ajudar todas as pessoas como nós gostaríamos de ajudar. Sim ou não? Às vezes nós vamos comer um pastel na feira e se você for pegar e for pagar pastel para todo mundo que te pedir ali, você tem que ir com uma boa grana, sim ou não? E pastel não está nada barato. Já foi época que frango assado, pastel, essas coisas era coisa tipo assim, não vou fazer o almoço, vou comer um pastel rapidinho ali, comprar um franguinho assado. Vai comer um frango assado, tá carinho, não tá não? Vai comer um pastelzinho é preço de almoço. Sim ou não? Um pastel bom é assim. Tem um dia que eu falei para a Elaine assim, ela falou assim, vamos comer um pastelzinho mesmo. Quando acabou de comer, eu falei assim, o que a gente gastou aqui dá para você comer o seu bifum. Ela falou, nossa, eu falei assim, devia ter comido bifum, né? Sustenta mais, é mais gostoso. Então não tem esse negócio mais barato. Mas dependendo do lugar que você vai, tem tanta gente pedindo para você alguma coisa e às vezes tem pessoas que estão sendo sinceras. Mas às vezes tem pessoas que estão de má intenção, sim ou não? Às vezes você vê pessoas que, infelizmente, às vezes pedem um alimento e vão vender para depois trocar por droga. Infelizmente, a gente não pode fechar os olhos para isso. E às vezes também nós olhamos situações de pessoas que dizem de situações para nós, da vida delas, que nós gostaríamos de ter para fazer milhares de coisas, mas a gente nem sempre tem condições de suprir as necessidades de todas as pessoas. Eu costumo dizer, quando a gente faz o nosso trabalho lá com a Valde Jaboque, são tantas necessidades que sempre está precisando de alguma coisa. Às vezes é o alimento, às vezes é trocar a fiação, às vezes é uma bomba que quebrou. E sempre tem alguma necessidade. E quando você vai para dentro dessas famílias, também existem necessidades, existem contextos que precisam de ajuda também. E a gente, infelizmente, não consegue ajudar o mundo inteiro. Amém? Essa semana eu passei numa loja, e aí tinha um pessoal brigando, sobre política, né? Um dizendo que agora vai resolver tudo, e outro dizendo que não vai resolver nada, e porque a ideia agora é que vão tirar as pessoas tudo da rua, porque agora não vai ter mais morador de rua, e as pessoas vão sair da droga e vão voltar para sua família. Aí eu disse para a pessoa, você não sabe, porque não é só estar em situação de rua, existe todo um contexto por detrás disso, existe toda uma história. Existem pessoas que estão lá na rua, estão nesse momento de calamidade, de vergonha. Existem N histórias. Pessoas que perderam coisas importantes e acabaram prolificando. Outras pessoas são drogas, outras pessoas são problemas psicológicos. Outras pessoas, a família já se doou tanto para tentar ajudar e cuidar. E já, tipo assim, está no desespero. E às vezes as pessoas, olha, essa situação aqui, a gente poderia resolver, a gente fica doido para resolver, mas sabe que o buraco é muito maior e as situações são muito mais extensas do que a gente pode imaginar. Isso não significa que a gente não pode fazer nada. Sempre a gente pode fazer alguma coisa, amém? Mas eu estou dizendo isso de antemão para que você não saia da igreja também com todo o peso do mundo nas suas costas, sabendo que você pode fazer alguma coisa, sempre. Hoje o Paulinho está dando aula lá, pastor Vitor? Tá, né? Tem um missionário, Paulinho, está lá dando aula lá, senão eu vou fazer umas perguntas para ele aqui. Mas ele está dando aula para os adolescentes lá, falando sobre missões. Mas, se você for ver as necessidades por onde nós passamos, são N's. Então, eu quero deixar isso claro, para que durante a pregação você não se sinta acusado.
Para que você não sinta, tipo assim, que você tem que resolver o problema do mundo, nem o problema de todas as pessoas que chegam até você. Mas uma coisa interessante que nós vamos aprender, que alguma coisa nós podemos fazer. Amém? Nós podemos diminuir o impacto, vamos se dizer assim. Resolver todo o problema é só aceitar Jesus Cristo, mudar a sua mente, mudar as suas ações, muda o ambiente, tudo vai ser diferente. Mas muitas pessoas nem isso quer. Tinha um rapaz que passou em frente em casa, eu falava para ele, estava disposto a querer levar ele para a clínica que a gente tem lá, né? Eu falo que é nossa, que a gente tem o trabalho da Val de Jaboque. E aí o rapaz, conversando, batendo um maior papo com ele, eu disse, você gostaria de sair dessa vida? Ele disse assim, sincero, não gostaria. Não gostaria porque eu não estou afim de sair dessa vida agora, embora eu sei que não vai me trazer coisas boas, mas eu não quero sair dessa vida agora. Eu falei, então, ok, beleza, vamos embora, tocar a vida. A gente quer mudar a vida de muita gente, só que tem gente, existem casos e casos, amém? Existem pessoas que querem, existem pessoas que não querem. Existe sinceridade, existe mentira. Isso é bom a gente ter em mente para a gente poder entender o teor da palavra que Deus nos dá hoje. Mas, uma coisa interessante na vida de Neemias, quando ele pergunta, ele não pergunta por perguntar. Ele pergunta porque realmente ele está interessado naquilo que ele está perguntando. Porque quando ele recebe a resposta de sua pergunta, aquilo mexe com ele. E é interessante nós olharmos para a nossa vida aqui, que muitas vezes, na própria palavra de Deus, Deus procurou pessoas que se colocassem na brecha, profetas que se colocassem na brecha, e não encontrou pessoas se colocando na brecha. Pessoas preocupadas em fazer alguma coisa para amenizar o impacto, ou se colocar, se prontificar a fazer alguma coisa para mudar um cenário. Amém? Vocês estão junto comigo? Estão entendendo? A Bíblia nos diz que Neemias, quando ele fica sabendo aqui, aquilo que ele perguntou realmente importa para ele. Já percebeu que nós perguntamos para as pessoas, e às vezes a gente olha uma pessoa, você consegue detectar às vezes quando uma pessoa está meia cabisbaixa, sim ou não? É borocochô? A gente pergunta, e aí, como você está? Se a pessoa tem uma amizade com você, você fala, eu já não estou bem não e tal. Às vezes fala, você quer conversar um pouco? Ou às vezes fala assim, aí está tudo bem, a pessoa fala, não está nada bem não. Né? Dependendo do estágio de não estar bem, aquele não está bem que você fica até sem graça, né? Só que você pergunta por perguntar, ou você pergunta porque realmente você se importa e você pode fazer alguma coisa para estar ajudando aquilo. Como disse, são tantas coisas que nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo, mas alguma coisa pode ser feita. Amém? Aí faz uma pergunta para você. Você realmente se importa com aquilo que você pergunta? É interessante, isso vem ao meu coração, uma história daquele livro do Pequeno Príncipe, que tem um episódio que ele conversa com a raposa e fala sobre cativo, né? Criar laços, criar relacionamento. E é interessante que na conversa, a raposa diz para ele que ele se torna responsável por aquilo que ele cativa, né? E esse cativar, esse amor, ele só nasce de relacionamento. Já percebeu isso? Você não precisa ser pai de uma criança quando você é um padrasto e você o ama. Por quê? Porque o tempo fez com que você o amasse, sim ou não? Às vezes nós temos as nossas crianças do orfanato. A gente vê um amor, né, Carla? As crianças vêm. Eu levei uma vez um pessoal da faculdade lá para fazer um trabalho sobre Saica e o pessoal ficou maravilhado. O pessoal saiu, você estava lá, cara? O pessoal saiu de lá chorando, porque eles nunca tinham participado de um trabalho assim e visto o amor dessas crianças por nós, né? Quando a gente traz eles aqui no jiu-jitsu, brinca com a gente, participa, o carinho que eles têm por nós. Gente, e assim, não são diretamente os nossos filhos, mas é criado um laço tão grande com eles, né? Tivemos crianças que, depois de muito trabalho, voltaram para os seus pais, a história do Ricardinho, né? Cara, posso falar o nome, não tem imagem, então não tem problema. Mas história de pessoas que cortou o nosso coração, né? Vocês que trabalham, né, cara, com eles lá, tem que procurar colocar uma barreirinha ali, porque sofre. A gente viu a Bia crescendo lá,
né? E graças a Deus uma família a adotou. Mas leva um pedaço da gente. Mas o que fez isso acontecer foram os laços. Os laços da convivência, o dia a dia. E aí a raposa diz para o pequeno príncipe, você se torna responsável por aquilo que cativas. E o que fez você se tornar responsável foi o amor que você foi nutrindo. Então, nós percebemos que nós podemos nutrir amor. Amor é decisão, amém? Nós decidimos amar pessoas, nós decidimos nos importar com as pessoas. E amor bíblico é amor com ações, ou seja, caridade. É você amar, mas você expressar esse amor através das suas ações. Neemias é justamente esse. Ele nutre amor pelos seus irmãos, ele nutre amor pela cidade de Jerusalém, e ele pergunta, olha, eu quero muito saber como que estão as coisas, mas eu não quero saber por saber. Eu quero saber porque dentro de mim existe algo que queima dentro de mim, de se importar mesmo com as outras pessoas. Você sabia que uma das coisas que nós mais vemos hoje, por mais que exista a comunicação, internet, WhatsApp, Telegram, e tudo quanto é coisa que facilita, as pessoas têm se sentido muito sozinhas. Já percebeu isso? As pessoas não têm com quem conversar. Às vezes você para com uma pessoa, você falou alho, acabou. Ela falou para você da compra inteira. Você passa num supermercado, a pessoa está falando uma coisa, parece que ela olha nos seus olhos assim, ela tenta puxar o assunto, né? Porque ela tem tanta sede dentro dela, ela precisava tanto desabafar, ela precisava tanto colocar para fora tantas coisas que estão dentro dela. Eu vejo aqui, nessa situação, pessoas que realmente têm dentro de si coisas que dizem assim, eu preciso me importar, eu preciso fazer alguma coisa. Pessoa que de dentro dela, ela tem amor para dela, ela se preocupa com aquilo que ela perguntou. Mas é interessante, já que nós estamos dentro da igreja, será que essa pergunta fica batendo no nosso coração? Será que nós realmente nos importamos com tudo aquilo que nós oramos? Por exemplo, você já orou por missões? Quem já orou por missões? Quem já orou por missões? E se Deus mandasse você fazer a missão? Já orou por pessoas necessitadas? Amém? E se Deus mandasse você ajudar essa pessoa necessitada? Sabe quando nós oramos por N situações, mas nós queremos que outros sejam enviados. Nós não queremos assumir o compromisso. Muitas vezes as pessoas estão orando e falando assim, Senhor, toca a vida daqueles que estão nas drogas. Senhor, estende as tuas mãos até a vida daquele que está necessitado. E às vezes as pessoas têm condições de estender as mãos, mas elas não estendem. Às vezes as pessoas falam de amor, mas não tem o amor para oferecer. Uma das coisas que impactaram a sociedade, vou falar que não impactou a igreja primitiva, porque a igreja já foi impactada pelo amor de Deus, mas a igreja que impactou aquela geração, a Bíblia diz que quando as pessoas olhavam como eles se amavam, eles queriam participar daquele grupo, ou seja, na igreja é o primeiro lugar onde deve se semear amor e de se viver o amor. Amém? Isso impactava a cidade. E as pessoas diziam, eu quero participar desse grupo de pessoas que se amam. Eles têm coisas diferentes das coisas do mundo. Quer aprender mais sobre isso? Terça-feira, esteja aqui conosco. Mas a pergunta é, será que as nossas perguntas não são somente mera informação? Ou estamos dispostos a ser resposta das nossas indagações? Eu estou disposto a ser resposta da minha oração. Eu estou disposto a orar por uma pessoa. E se eu tenho a oportunidade, eu estender as mãos. Se eu tenho a oportunidade, eu ir até essas pessoas. A pessoa diz assim, eu quero ser um grande pastor, mas nunca cuida de almas. Não quer ser pastor. Eu quero ser isso, mas não faz para isso. Então, realmente não quer ser aquilo. Então, do que adianta a gente orar e dizer assim, Senhor, usa-me conforme a tua vontade. Senhor, eu quero ser um instrumento em suas mãos. E quando Deus quer te usar, você não está lá pronto para ser usado. É um instrumento igual um violão colocado num canto.
sem afinação nenhuma, só um violão lá parado, não vai resolver nada. Deus, Ele quer pegar a nossa vida e nos afinar. Quando nós dizemos assim, Senhor, me usa segundo a sua vontade, Ele quer que nós venhamos nos entregar plenamente. Ele diz assim, então faz o que o Senhor quer. Pedir que o Senhor faça a vontade dEle é uma oração muito séria. E nós precisamos realmente orar isso, mas precisamos também querer muito, refletir no que nós estamos pedindo e dizer, Senhor, então pode fazer. Você chega para mim e fala assim, apóstolo, do que o Senhor precisar de mim, pode contar comigo. Isso é muito sério. Ainda mais perto de eu. Tem um montão de coisa para arrumar para vocês aí. Né, Gisel? Fala, Gisel, vem cá. Apóstolo, ele já fala assim, quando der, eu estou aí para resolver aquelas paradinhas lá, apóstolo. Você fala assim, se o senhor precisar de alguma coisa, faz, vai lá. Tá ali, já vai fazer. Porque tem coisas para fazer, precisa de coisas. Então, se você não quer participar de nada, de alguma coisa, então nem peça a Deus que te encha. As pessoas falam assim, não, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Pergunta para a pessoa ao seu lado, para que você quer ser cheio do Espírito Santo? Mas pergunta bem forte assim, para que você quer ser cheio do Espírito Santo? Pastor, eu já nem oro isso. Já nem oro mais isso. Porque quando você ora, eu quero ser cheio do Espírito Santo, é para que Ele faça a vontade dEle. Não a nós. Não a nós. Não é fazer o que a gente quer, o que nos agrada, mas fazer aquilo que Ele quer. Quando nós oramos e falamos assim, venha a nós o teu, seja feita a tua vontade. Na onde? Assim na terra, como é feita aonde? Aí Deus falou assim para o anjo, desce lá. Eu quero que você vá lá batalhar pela Nilce, tomar a frente dessa batalha aí. Aí o anjo falou assim, vou não. Aí o anjo disse, eu não vou. Hoje eu não estou afim, eu não acordei legal. Não estou bom, Deus. Não, mas eu estou falando para você. Ele falou assim, não, eu não vou. Não vou não, que hoje acordei com a asa virada. Não vou. Minha asa está virada hoje. Existe um negócio desse? Não existe. Quando Deus manda o céu e a terra. E não é assim? E se nós dissermos, seja feita a tua vontade, não a nossa, por que nós desistimos daquilo que Deus colocou na nossa mão? Como que a gente ora a Deus e fala, Senhor, me usa? A gente vai ter que parar de orar. Parar de orar. Ou então, prestar atenção no que está orando. Porque eu não entendo como que a gente vai conseguir orar coisas a Deus e ter essa sinceridade para Deus e falar as coisas para Deus e depois olhar para a nossa vida e falar, a gente não está vivendo nada daquilo que a gente está orando para Deus. Deus está olhando para assim, mano, você está doido? Você está falando para mim uma coisa que você não quer. Como é que Deus vai atender? Porque antes de você dizer uma palavra, Ele conhece o quê? Seu coração. Antes de você abrir tua boca, Ele já sabe quem você é, Ele já sabe quem eu sou. Neemias, ele nos ensina isso. Ore em cima de coisas que você pode ser a resposta. Ore a Deus coisas que você possa ser usado. Se Ele quiser te usar, Ele pode te usar. Já que você se importou tanto com isso. Que às vezes a gente pergunta para as pessoas, e eu me coloco nesse rol. Acho que não dá para nenhum de nós sairmos desse rol aqui. De às vezes perguntar para as pessoas, por costume, não poder fazer às vezes alguma coisa para as pessoas. Mas com Deus não é assim. Se nós falamos para Ele as coisas, Ele está bem atento àquilo que nós estamos falando e precisamos rever o que nós estamos falando para Deus, o que nós estamos orando, se nós não queremos ser a resposta. Amém? Mais um ponto para a gente caminhar aqui. É honroso a gente orar? O pessoal fala assim, não, apóstolo. Então a gente não pode orar mais. Não, é honroso a gente orar para as pessoas, mas além de orar nós temos que ter ações. Amém? Outra coisa que acontece, olha só, vocês estão acompanhando comigo? Vocês estão bem sérios, mas pode dar um glória a Deus? Amém? Estou vendo vocês bem sérios. Mas se a primeira coisa que a gente reflete, que se aquilo que a gente pergunta, nem sempre a gente quer ser a resposta daquilo que a gente perguntou, né? Perguntar para a pessoa que está enchendo uma laje, se ela precisa de ajuda, é bobeira, né? É melhor até desviar do assunto, né?
Mas agora, outra coisa que é muito importante nós refletirmos. Se é importante refletirmos a pergunta e a resposta que nos traz e as ações que nós temos, outra coisa importante, o quanto as notícias impactam a nossa vida. O quanto as notícias que nós estamos sabendo impactam os nossos sentimentos. Chegar e falar assim, nossa, você viu como que está o mundo? Meu Deus do céu. Ah, mas é assim mesmo. Te impactou em alguma coisa? Impactou em nada. Aí você fala, meu Deus do céu, olha tal situação, que calamidade. Aí você fala, nossa, isso impactou meu coração. Você ficou estremecido no momento, irmão, porque nem orar você foi. Você nem foi jejuar por aquilo. Você nem foi se consagrar por aquilo. Você nem foi buscar Deus, nem foi entrar na brecha por causa disso. Simplesmente é isso aí. Porque nós temos uma facilidade. Como o cérebro trabalha para economizar energia, nós temos facilidade de querer economizar essa energia, sim ou não? Aí quando você vê uma coisa, a princípio, você fala assim, nossa, não admito isso. Aí daqui a pouco você começa a admitir. Sabe aquele negócio, por exemplo, um carro está bonitinho. Aí ele começou com os amassadinhos. Aí você fala assim, é só um amassadinho. Aí às vezes, tipo assim, eu limpo quando dá. Mas eu gostava de carro limpo. Daqui a pouco está crescendo feijão dentro do carro. É Jesus? Eu conheci um rapaz, quando estava trabalhando secularmente, aí eu fui pegar a carona e falei assim, irmão, olha, feijão já abriu ali, estava começando a nascer a florzinha assim, ó. Falei, meu Deus. Só que aquilo ali vai mais além. Está refletindo que a pessoa está permitindo várias outras coisas na vida dela. Quem está entendendo? Ou seja, nós temos uma facilidade de mudar a nossa maneira de ser. Aquela pessoa que gostava das coisas tudo limpa, daqui a pouco ela começa a aceitar as coisas sujas. Às vezes as pessoas que realmente aquilo impacta a vida dela, mas ela começa a se acostumar tanto com aquilo, que para ela é normal ver a rua suja, para ela é normal ver a casa com sujeira na porta, para ela é normal, porque o outro é normal, e é assim, é normal, é isso aí, é assim. Influenciados por uma situação, ao invés de dizermos assim, não, eu posso fazer diferença em meio a tudo isso. Neemias, ele nos mostra isso, não somente me importo, mas aquilo que você me informou me impacta, mexe comigo. A igreja que tem mobilidade, que ela tem ações, por quê? Porque ela se importa com a necessidade, ela se importa com a condição das pessoas. E é interessante olharmos para o cenário evangélico, também refletirmos nisso, porque olharmos para as pessoas e dizermos assim, está faltando cristão nos dias de hoje, está faltando gente séria, está faltando gente que ame a palavra, está faltando um louvor sincero, está faltando um louvor cristocêntrico. É muito fácil sentar numa cadeira e criticar. Difícil é você mostrar que você ama a palavra, que você adora o Senhor com louvor cristocêntrico. Criticar e arrumar defeito na vida espiritual dos outros é muito fácil. Difícil é olharmos para a nossa vida e admitirmos a nossa condição e olharmos e falar assim, não, eu preciso ser uma pessoa que é apaixonada pela palavra. Eu preciso ser uma pessoa que tem Cristo como centro em sua vida. Se estamos em tempos de trevas, é o melhor momento para as luzes aparecerem. Quem está entendendo pode dizer um glória a Deus. Momento de trevas. Momento de caos. E Neemias disse, eu posso ser luz no meio de tudo isso. Ele se importou, ele jejuou, ele orou, ele se consagrou, ele se revoltou contra a situação, não contra pessoas. E nós vamos ver, só para a semana que vem, nós vamos ver a oração que ele faz. Ou seja, o que nós estamos precisando é realmente trazer vida para as nossas palavras, é você entender, sentir, expressar e não deixar para o outro, não se desviar daquilo que está na sua frente, não se desviar das situações. Às vezes, quando eu prego aqui na igreja e falo para as pessoas, eu queria que você se importasse mais, eu queria que as pessoas se dedicassem mais. Às vezes as pessoas pensam assim, aposto que a gente fica o dia inteiro dentro da igreja. Não, mas que quando você estiver, você faça a diferença no culto que você está prestando.
É que você se importe com as pessoas. Que você veja um visitante e fala, seja bem-vindo, visitante, como vai? Amém? É que você olhe para uma pessoa e veja que ela está jururu e diga para ela, eu posso orar por você, eu posso saber como você está, eu sou útil para alguma coisa na sua vida, mas muitas vezes dentro da própria igreja, nós passamos pelas pessoas, paz do Senhor e vou embora. Porque não nos importamos. Às vezes acontece em outras igrejas, aqui não acontece não. Às vezes está ali a Neuci num canto, está a Fátima, eu cumprimento a Fátima, mas não cumprimento a Neuci. Que negócio é esse? Mas não é nem porque eu tenho alguma coisa contra a Neuci, não é porque eu nem vi a Neuci, eu vi a Fátima. Como que a gente se importa? É isso que é cultuar, é isso que é comunidade, é isso que é igreja. Conexão, corpo, um se preocupar com o outro, amém? Agora, o que mais mexe comigo é que muitas vezes, até na nossa igreja e em outras igrejas, é que a nossa igreja, eu tenho que falar porque eu prego, né? Na maioria das vezes. Mas eu procuro mostrar para as pessoas que Neemias não está se importando com a vida dele. Ele está se importando com a vida do outro. Neemias, ele tem algo muito interessante que ele ensina para nós. Ele não está preocupado falando assim, olha, eu estou destruído, eu estou mal, eu estou zoado, eu estou mó vergonha, Jesus. Olha aqui, ó, eu estou no estado de calamidade. Não, ele está muito bem. Só que ele diz assim, o meu conforto não justifica eu não sentir a dor do outro. Ele, em todo aquele conforto que ele está, para uma geração que nem a nossa, que precisamos despertar para a verdade do Evangelho, é muito antagônico, ele é muito contrário. Por quê? Porque ele está disposto a desfazer do conforto dele para estender a mão ao necessitado. E às vezes nós percebemos que pessoas não querem abrir mão do seu próprio conforto, na sua bagunça, para mudar nem sua própria vida. Quem dirá ajudar alguém? Quem dirá ajudar a mudar a vida de alguma outra pessoa? A própria pessoa olha para a vida dela, olha várias situações e não está disposta a pagar o preço para mudar a sua história. Quem dirá pagar o preço para ajudar alguém? Já não se importa mais consigo. Estão encontrando a zona de conforto, como eu estava dizendo há pouco, que aceita as coisas que se tornaram normais. É isso aí, eu tenho que aceitar esse tipo de coisa. Eu tenho que aceitar isso daí. É interessante na igreja primitiva que eles não aceitavam muitas coisas. Por isso eles eram muito diferentes. E nós precisamos também despertar do nosso sono da negligência. Despertar para se importar conosco, mas também se importar com outras pessoas. É interessante olhar para a vida de Neemias e ele ter coragem de abrir mão de ser o copeiro, pedir licença para o rei, para ir cuidar de pessoas que estão em situação de vergonha. Sentir a dor, orar e estar disposto a agir. Olha só o que a palavra de Deus nos diz aqui, lê comigo. O capítulo 1 e o versículo de número 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando ele sabe da notícia, como é que as pessoas passaram a notícia para ele, Fátima? Não, está tudo bem. Porque eu tenho certeza que muitas vezes nós cumprimentamos as pessoas dizem, está tudo bem, mas não está. Às vezes, não é o que nós perguntamos para as pessoas, é como elas olham a vida dela. E ela mesma diz para ela, está ruim, mas está bom. Está tudo bem? Não está. Mas ela mesma não sabe dar um relatório da sua própria vida. O que é que está acontecendo na sua vida que está fora do lugar? Não está aquele negócio todo, mas está tudo bem. Está tudo certo. Espera aí. A pergunta é,
como é que está a cidade de Jerusalém? A pergunta do Espírito Santo para mim e para você hoje é: como é que está a sua Jerusalém? De verdade, não é tapar o sol com a peneira, não. Como nós estamos de verdade? Como é que está a nossa vida nessas três áreas? Será que nós temos saúde? Amém? Diga assim comigo, saúde. Quando eu digo para você saúde, o que vem à sua mente? Eu não estou enfermo. Eu estou bem. Nada que uma noite de sono não resolva. Eu durmo, descanso, está tudo certo. Se você estiver doente, você vai aonde? Ao médico. Aí eu pergunto para você, você está doente? Falo, não preciso nem ir no médico. Eu não estou tendo nada. Mas saúde, ela vai além do físico. A saúde é saúde espiritual, saúde emocional e saúde física. Porque um dos maiores problemas para os dias de hoje é que tem gente com saúde física, mas o emocional está abalado. E daqui a pouco, a gente já sabe disso, a gente já falou sobre isso, que os problemas emocionais, eles vão se revelar no corpo, vão se tornar problemas psicossomáticos. Ou seja, por fora, tá bela viola, mas por dentro, quem diz os antigos? Pão bolorento. Ou seja, por fora, todo mundo está vendo, minha Jerusalém está linda, está tudo lindo, sou um bom pastor, estou na igreja, olha, estou trabalhando, está tudo certo. Mas por dentro, de verdade, quem você é, não está bem. A sua saúde emocional está abalada. Você não está nada bem. Você precisa admitir essas áreas que você não está bem. Espiritualmente você já não ora, espiritualmente você já não medita na palavra, espiritualmente você não está presente nos cultos, espiritualmente você não está engajado. Ou seja, eu quero te dar uma notícia hoje. Você está morrendo. Você está na UTI. E Deus se importa com isso. Eu também me importo. Por isso eu estou fazendo questão de deixar Deus trazer essa mensagem para você e para mim. É momento de você ressuscitar na sua vida. Ele está bem, só está na UTI. Você está no hospital porque você não está bem. Não, mas é só uma coisinha boba. Se fosse coisinha boba, você não estaria na UTI, varão. Você está caindo aos poucos. Você está morrendo aos poucos. E esse é o grande problema. Grande problema. Tudo aquilo que vai indo de pouquinho em pouquinho, nós não sentimos. Por exemplo, já é comprovado que muita manteiga, a manteiga não faz bem para a saúde. Sim ou não? O que é um pouco de manteiga, gente? Hoje, depois de 50 anos, vai fazer diferença. Um pouquinho da manteiga não faz diferença. O que é um pouquinho de refrigerante para quem tem pedra no rim? Não é nada. Só um pouquinho, gente. Um pouquinho de Coca-Cola, assim. Mas isso, de pouquinho em pouquinho, acaba com a gente. Coisinhas que de pouquinho em pouquinho, a gente vai ver, deteriorou todo o nosso corpo. E por que na nossa alma não é assim? E por que espiritualmente não é assim? As pessoas estão aqui no altar, daqui a pouco elas estão sentadas ali, daqui a pouco elas estão sentadas na porta, daqui a pouco elas não vêm no culto, daqui a pouco elas estão mal espiritualmente. Elas não conseguem mais ter essa vida de oração, essa vida de buscar a Deus. E isso é uma coisa que sempre viu. Eu nunca vi uma pessoa dizer que usou droga e se deu bem. Alguém conhece uma pessoa que usou droga e se deu bem? Não conheço. E por que as pessoas vão se meter nesse negócio? Começa aos poucos. Eu sou diferente. Comigo, eu sou diferente. Cristão, você é ser humano e você não é diferente. Ou você está vivo ou você está morto. Ou você é cristão ou você não é cristão. Ou você está a fim de assumir as condições da sua vida e dizer assim, vamos mudar isso daqui. Ou você não quer nada. Diga para a pessoa ao seu lado, o que você quer da sua vida realmente? Fazer aquela cariação. Olhar e ver assim, falar assim, o que realmente eu quero da minha vida? E uma coisa que nós temos pedido pelo Espírito Santo, pelo menos eu tenho pedido, estou disposto a viver isso em nome de Jesus, é que o Espírito Santo passeie comigo, como ele fez com o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel estava morto? Não, ele estava vivo.
E o Espírito Santo disse para ele, né? Deus falou com ele: vou te levar para o meio de um lugar que mostra a condição de pessoas. Diz a palavra que o profeta em espírito foi levado a esse vale de ossos secos. Ezequiel 37. Quando ele chega lá, a pergunta de Deus para ele é: como que estão esses ossos? Como é que estão esses ossos? Ele olha. Ele fala: tá mais ou menos. Não, ele diz assim: é tudo osso, tá uma bagunça. Ossos sequíssimos. Ossos sequíssimos. Qual é a condição? Morte. Qual é a condição deles? Uma bagunça. Nada está no seu lugar. Está tudo fora do lugar. Os ossos estão secos. Não tem mais vida. Não tem oportunidade nenhuma. Não tem esperança. Você ir no cemitério é lugar de vida, gente. Cemitério é lugar de mortos. Aí você vai dizer: eu vou no cemitério porque há esperança no cemitério. Eu vou ver alguém lá, vou ver uma pessoa querida. Não vai, irmão. Em nome de Jesus, não vai. Né? Mas não vai. Não vai. A igreja é lugar de gente viva. Então, por que nós devemos aceitar pessoas mortas? Jesus disse: eu vim para vos dar vida. E vida com abundância. E cadê essa vida abundante? Às vezes, estava assistindo um canal hoje antes de vir para cá, a Helene estava tomando um café, e a gente estava ali assim, e aí estava passando determinada coisa assim, e aí o pessoal em determinada igreja, e o pessoal assim, ó, na fila assim da igreja. Outro estava assim no celular, assim, a câmera pegando assim, a pessoa assim. Aí chega uma pessoa que vê uma palavra de esperança e entra num lugar desse, vai encontrar a palavra de esperança? Nem as pessoas que estão lá dentro querem estar. Como é que um morto vai buscar vida no lugar onde as pessoas deveriam estar vivas e elas estão mortas? Como é que a gente vai poder anunciar o evangelho de vida se ele não impactar a nossa vida? Como é que nós vamos falar do amor de Deus se nós não formos impactados por esse amor de Deus? Como é que nós vamos falar da Bíblia se ela não faz sentido para nós? Como é que nós vamos dizer de adorar a Deus se muitas vezes as pessoas não querem adorar a Deus? Como que nós vamos impactar? Vida gera vida. Diga assim comigo: vida gera vida. Você é vida? Então você precisa gerar vida em tudo que você faz. Você não está morto, amém? Glória a Deus. Quem está vivo dá um glória a Deus. Pode estar em vias de, mas ressuscita em nome de Jesus. Né? Mas a Bíblia diz que o profeta, quando ele olha aquela situação, ele diz assim: não, o vale está vale de ossos secos, a coisa está feia. Aí Deus disse: poderia esses ossos reviverem? Porque olha a situação de Neemias, a notícia que ele recebe é a mesma coisa. Como que estão as pessoas lá? Estão vivas, mas não estão aquele negócio todo não, porque estão a ponto de morrer. Porque desprezo na vida delas. A vida delas financeiramente está uma bagunça. A vida sentimental delas também está uma bagunça, porque elas não têm vontade de viver, elas não têm vontade de reconstruir nada. Você conhece alguém assim? Nem que é um amigo seu. Você tem um amigo assim? Sempre tem um amigo assim, né? Não tem vontade de fazer nada, não quer reconstruir nada, não quer chegar a lugar algum, não quer fazer nada na vida. Está pedindo, a única coisa que pede a Deus é para que o mundo acabe em barranco para morrer escorado. É só isso que a pessoa está. Como que essa pessoa tem vida para oferecer? Não tem. O profeta ouve a palavra de Deus. Esses ossos poderiam reviver? E ele diz uma palavra muito sábia: tu sabes, Senhor. Esses ossos são a casa de Israel, que estão no cativeiro. Poderiam eles sonhar? Poderiam eles reviver? Poderiam eles, deste montão de ossos, se tornarem um exército? E o profeta diz: tu sabes, Senhor. E aí Deus diz para ele: abre a tua boca e profetiza. Cada osso assuma o seu lugar. Profetiza também sobre eles vida. E quando ele olhou aquele cenário de caos, agora ele vê um exército numeroso, de pé, cheio do Espírito Santo de Deus. Mas precisamos olhar e assumir qual é a condição ao nosso redor. Hoje que o Espírito Santo ministra ao meu e ao seu coração, pegando na nossa mão,
é passeando no meio desse vale e olhando a sua vida. É isso que você sonhou para você? Foi isso que você desejou? É essa vida que você quer viver? É isso? Pergunte para você mesmo. É isso que você quer viver? É esse cenário? Porque se você quiser viver isso, ok. Se você assumir e dizer, não, eu quero viver uma coisa diferente, o próprio Espírito Santo pegará nas nossas mãos e nos dará estratégia. Ele nos ajudará quando nós assumirmos realmente o que é que está acontecendo. Eu podia entrar aqui já, mas eu não quero entrar hoje. Qual é a característica da oração de Neemias? Porque sabe um grande problema? Queremos que Deus tire todas as dificuldades, tudo aquilo que é caos, tudo aquilo que está atrapalhando nossa vida. Até que a gente descubra que quem está atrapalhando nossa vida é quem? Se coloca de pé em nome de Jesus. Quem está atrapalhando o seu crescimento é você mesmo. De aceitar as coisas fora do lugar. Você é responsável pela sua vida. Você é responsável pela vida que você está tendo. Quem está entendendo pode dizer um glória a Deus. Você está aceitando lixos. Você está aceitando essas coisas na sua vida. Chega uma hora que você tem que dar um passo. Parou para pensar nisso? Mas é ruim dizer um basta. O grande problema, sabe por quê? As pessoas que mais nos ferem são as pessoas que mais nós amamos. É porque elas têm importância para a gente. Amém? É difícil falar para uma pessoa que a gente ama e não aceita ela fazer aquilo. Não aceita aquela situação. Por quê? Porque aquilo está te ferindo. Sim ou não? A outra pessoa vai falar assim, tá bom, eu entendi você, me perdoa, tá? De boa? Não é assim. É fácil falar para uma pessoa que gosta de sugar os outros, falar assim, você não vai me sugar mais? Ela fala, tá bom, não sugo mais. A partir de amanhã não te sugo mais. Porque muitas vezes é até você mesmo que gosta de que as pessoas te suguem, porque é só dessa maneira que você se sente importante para elas. Do apóstolo. É verdade. É verdade. Às vezes você está tolerando coisas porque o problema está em você. Mas não está, o problema está no outro. Aquela pessoa desfaz de mim, aquela pessoa me magoa, sempre me magoa, sempre me magoa. Quem deixou ela fazer isso? Você. Mas não é. A culpa sempre é dos outros. Sempre é dos outros. Neemias, ele vai nos ensinar isso na oração. Eu preciso sondar a minha vida. O que eu estou fazendo dela. O que eu estou deixando as pessoas fazer dela. Eu quero orar junto com você hoje. Isso aqui é uma palavra de bastante reflexão, amém? Mas é uma palavra que alinha todo o livro. Se essa não for a realidade, você acha que Neemias ele vai encontrar um cenário de boa? Ele vai encontrar um cenário terrível, irmão. Mas ele vai viver algo sobrenatural. Mas ele sabe o que ele quer. Ele já reconheceu a situação, ele já orou antes. E nós vamos ver a qualidade da oração dele e como nós devemos orar diante de Deus antes de fazer qualquer coisa. Amém? Hoje o que fica para a sua reflexão e para a minha reflexão é nós orarmos neste momento e olharmos para a nossa vida e dizer, Senhor, eu quero mudar essas situações na minha vida. Então eu quero convidar você. Eu não vou abrir um confessório aqui para você vir confessar para mim. Eu estou falando para você confessar a Deus. Quais são as áreas que você quer mudar na tua vida?